Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra: bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro que é a Bíblia Sagrada. E bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que colocam em prática a palavra de Deus. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela nos traz esperança, ela nos traz paz e acrescenta também a nossa fé quando nós meditamos nela diariamente. Pois é através da Bíblia Sagrada é que nós vamos conhecer e saber quem é Deus. O Senhor Jesus mesmo disse na discussão que os fariseus tiveram com ele, ele disse que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E só vamos conhecer também o poder de Deus através da sua palavra. Porque a Bíblia Sagrada, através dela, nós alcançamos o conhecimento, nós alcançamos também quando buscamos a salvação e o poder de Deus para as nossas vidas, pois ela é o nosso manual de instrução. Somos criaturas criadas por Deus e a Bíblia Sagrada é o seu manual. É o manual que nós devemos estudá-lo e aprender através dele como que nós devemos viver nesta terra, de modo que possamos assim fazer a vontade de Deus, praticando a palavra de Deus. Porque na verdade muitos conhecem a Bíblia somente para conhecimento filosófico, teológico. Então, para isso eles precisam estudar a Bíblia Sagrada. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada no intuito de aprender e conhecer sobre Deus, é diferente. A pessoa mais humilde de conhecimento, a pessoa menos instruída, ele sabendo ler a palavra de Deus, e ele lendo esta palavra e pedindo a Deus conhecimento, discernimento, Deus começa a revelar para ele coisas que a pessoa que cursa o direito, que cursa até mesmo para chegar a juiz, ele não tem o discernimento que uma pessoa humilde, sem nenhuma instrução acadêmica, tem. Porque a Bíblia Sagrada, ela se discerne e compreende ela espiritualmente. Uma pessoa natural, lendo a Bíblia naturalmente, ele não vai perceber o poder que tem aquelas palavras. Mas quando nós lemos ela, como já falei, no intuito de conhecer e saber quem é Deus, é diferente. Deus vai abrindo as portas do conhecimento. Pois a própria Bíblia diz que em Jesus Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. E Jesus, todo o conhecimento, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pois é o que ele mesmo diz para os seus discípulos quando ele ressuscitou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E é tão verdade que o próprio apóstolo Pedro, depois escrevendo em uma de suas epístolas, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer e saber quem é Deus. O apóstolo Pedro diz essa palavra que já é escrita no Antigo Testamento. Então eles ouviram os ensinamentos de Jesus e eles eram instruídos também na lei, que conheciam a lei da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Aí eles viam que o que Jesus Cristo pregava era concernente à lei que eles tinham recebido de Deus através de Moisés.
E Jesus mesmo disse para os próprios fariseus que eram homens de uma cultura extremamente grande em conhecimento da lei, dos escritos dos profetas e do Pentateuco. Eles eram pessoas doutoradas nisso, mas Jesus diz para eles: se vocês conhecessem realmente quem é Moisés, quem é que escreveu a lei, quem deu a lei para vocês, se vocês crescem nos escritos de Moisés, vocês também creriam em mim. Porque Jesus diz para eles, são elas, a Bíblia, são a lei que de mim testifica. Mas eles estavam cegos, porque eles não queriam aceitar aquele Jesus que estava ali. Porque eles estavam esperando um Jesus que viesse, um Messias que viesse com poder bélico, um homem cheio de poder e que ia tirar o povo de Israel que estava debaixo do jugo de Roma na época. Mas Jesus Cristo, ele veio, como diz a própria lei, que ele viria humilde e que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E a lei também fala que Jesus ia ser crucificado, que Jesus ia ser o nosso Redentor, pois quando nós conhecemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que há um fio de sangue que corre de Gênesis até Malaquias. Esse fio de sangue fala do Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir e derramar o seu sangue em favor de todo aquele que nele crê. Então, Jesus veio e cumpriu as profecias bíblicas, cumpriu a lei. E Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Convido a você a ler as Escrituras Sagradas. Ela é a carta magna de Deus para o ser humano. E bem-aventurado são aqueles que procuram ler, estudar para compreender e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque cedo ou tarde, todo ser humano, querendo ou não, crendo ou não, terá que prestar conta diante de um Deus todo-poderoso, que diz a Bíblia que ele é um fogo consumidor. E coisa horrenda, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, hoje, Jesus Cristo é o nosso advogado. Por isso eu convido a você, arrependa-se dos seus pecados, entrega a tua vida para Deus pedindo perdão dos seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo, e você terá seu nome escrito no livro da vida, e você não precisará se apresentar diante do trono de Deus para prestar conta, para ir para um lugar de tormento eterno. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e não pereça eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração pelo seu Espírito Santo através dessas palavras. Obrigado por assistir o vídeo, dê aí o teu joinha e siga-nos aí nas redes sociais. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.